Olá, seja bem-vindo a mais uma aula exclusiva do Venda Mais na Farmácia. Hoje vamos falar especificamente de um produto que particularmente eu acho fundamental para que você tenha dentro do ponto de venda. Vamos tratar de meia elástica de compressão. Nessa apresentação, nessa aula, nessa explicação, eu vou estar tratando diretamente pontos comerciais. Por que trabalhar com meias de compressão, quais são as partes boas de se trabalhar com meia de compressão, quais são os benefícios. Vou abordar alguns conhecimentos técnicos juntamente com as abordagens comerciais para que você possa transmitir para a sua equipe e com o intuito de aumentar resultados, aumentar a qualidade do seu atendimento e ampliar o conhecimento técnico desse produto junto à sua equipe. Sem se falar que aumentar mix de produto é sinônimo de aumento de vendas. Então, fica bem claro aqui, vamos deixar bem claro, bem definido, que toda essa abordagem que nós vamos usar a partir de agora, se tratando de meia elástica de compressão, são orientações especificamente comerciais. Nada do que eu vou falar aqui substitui a necessidade do seu cliente consultar um profissional adequado, consultar um médico vascular ou um médico de sua confiança, porque é ele que vai determinar qual é o tratamento e qual é a compressão, qual é o tipo de meia que o seu cliente precisa comprar, ok? Então, sem mais demoras, por que vender meia elástica de compressão? Particularmente, eu gosto bastante de trabalhar com meia elástica de compressão porque eu considero, né, e posso provar que a meia elástica ela é um produto-chave dentro da sua farmácia. O que é um produto-chave? Porque ela pode abrir diversas oportunidades de você fazer a venda. Não necessariamente você vai vender meia elástica só para quem tem problema de circulação, ou para quem tem varizes, ou só para quem tem mais idade. Muito pelo contrário. A meia elástica de compressão hoje ela atinge diversos tipos de segmentos dentro né, do universo dos seus clientes. Usuários com 20, 25 anos já usam meia de compressão. Usuários idosos, né, da terceira idade, 50, 60, 70 anos, usam meia elástica de compressão. A meia elástica de compressão ela pode ser mais uma alternativa quando o médico vascular faz o tratamento já com medicamento contínuo, medicamento para circulação. Pode ser uma meia preventiva, ela pode ser uma meia tanto para homem quanto para mulher, enfim. Por isso que eu considero um produto-chave dentro da sua loja. Você pode abordar essa venda em qualquer momento. Tem pouquíssima contraindicação para o uso de meia, tá? Então, fica muito fácil você trabalhar, porque meia elástica de compressão, além de ter um baixo investimento, traz um retorno financeiro interessante para a sua loja. Não é um produto que você vai estar revendendo ou fazendo venda exclusivamente para atender um público específico. Ele traz, de fato, um retorno, uma margem de lucro interessante, talvez até semelhante com o que você já está acostumado a trabalhar dentro do seu ponto de venda, mas é muito importante você entender que essa abordagem precisa ser feita de uma maneira correta. O entendimento dessa cultura, e quando eu falo de cultura, principalmente a quebra de tabu. A meia elástica de compressão, por muito tempo, foi entendida que era um produto de uso feminino. Até porque as meias Kendall, né, essa marca ficou muito famosa no mercado e teve uma grande procura, quando esse produto foi inserido, uma grande procura do público feminino. Então, a meia de compressão hoje ela é terapêutica. Ela pode ser também, né, preventiva, ela pode ser esportiva, mas ela é terapêutica e na esmagadora maioria dos fabricantes, dos tipos de meia que os fabricantes colocam à disposição, já são unissex. Então, a tendência, né, do público feminino ela ainda é grande, mas esse tabu de que é só para público feminino não existe mais. Não requer retenção de receita, mas como eu disse no começo desse vídeo, é muito importante que esse cliente venha já com uma indicação da receita, seja do fornecedor, né, do usuário, do fabricante da meia, quanto a receita particular do médico, para você entender e identificar qual é a compressão correta que você vai vender, que você vai disponibilizar para o seu cliente. E falando de receita, né, falando de receituário, de recomendação pelo médico, normalmente o médico vai indicar para o seu cliente comprar uma meia com uma altura,
A altura, quando eu quero dizer, é até onde essa meia vai pegar na perna. Tá? Então, ela pode ser de 3 ou 4 tipos, a gente vai ver daqui para frente. Mas o mais importante, não só ele, mas como mais importante é a compressão. A compressão, ela é um tratamento muito conhecido, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por fazer um efeito de força contra a gravidade. Ou seja, o efeito gravitacional empurra, né, as coisas para o centro, para baixo. Então, esse retorno venoso do sangue dos membros inferiores de volta para o coração precisa ser feito com uma maior eficácia. Então, a meia faz o aperto dos membros inferiores para que esse sangue volte de uma maneira melhor, para que seja filtrado de novo ao coração. É o retorno venoso que a gente chama, né? E o Hg é o mercúrio. Assim como você conhece, né, o termômetro de mercúrio, que praticamente já está extinto, ninguém mais conhece, ninguém mais vê para vender, né? O mercúrio, ele é um material usado como uma tabela de medidas. Então, aliás, como uma unidade de medida. Então, milímetros de mercúrio é uma tabela utilizada para você medir essa compressão, para você medir qual é a pressão que essa meia vai exercer na perna. Mas para você ter uma ideia, quando você vai verificar a pressão no braço, o aparelho de pressão, costumeiramente se diz que 12/8 é uma pressão adequada, né? Esse 12/8 ele é milímetros de mercúrio. Se você observar num aparelho de pressão digital, você vai ver que tem essas letrinhas, né, gravadas lá, que é mmHg, porque a unidade de medida é milímetros de mercúrio. A pressão, ela é utilizada como referência à tabela em milímetros de mercúrio. Então, 12/8 é uma alta e uma baixa, assim como as meias de compressão. Vai ter uma compressão mais alta e uma compressão mais baixa. O que eu quero dizer com isso? Aqui eu coloquei um exemplo para você ver que a meia ela tem compressão graduada. O que é uma compressão graduada? Ela é mais apertada numa parte e ela vai reduzindo essa pressão, esse aperto, conforme a meia vai subindo na perna. Então, nesse exemplo que está na tela agora, você identifica que a meia ela tem 30 milímetros de mercúrio no círculo A, que é o círculo que fica em volta do tornozelo. Então, nessa parte, a meia ela é mais apertada. 20 mmHg no círculo C, que fica mais ou menos em torno da parte mais grossa da panturrilha, da batata da perna. Então, quer dizer o quê? Que essa compressão é graduada, porque ela começa mais forte na parte mais base do pé e vem diminuindo. Tá? Então, aqui, claro que aqui é um exemplo de uma meia que pega aqui um pedaço da perna, né? Mas se fosse até a cintura, essa meia, consequentemente, ia reduzir um pouco mais acima, mais próximo à virilha. Tipos de meia de compressão que você vai encontrar, tá? Não só as nomenclaturas de compressão, que são importantes hoje, mas a grande maioria da classe médica, quando vai prescrever a meia, já prescreve a pressão em milímetros de mercúrio. Então, esse profissional ele pode estar prescrevendo de 15 a 23, 18 a 22, às vezes ele põe só 18, ele pode botar 20 a 30, ele pode botar 30 a 40 ou 30 a 45. Essas diferenciações, como você pode ver no nome popular ali, né? Essa coluna que chama nome popular, é mais ou menos para você entender que a meia de 15/23 e 18/22, ela tem compressões diferentes, mas popularmente ela é conhecida por ser uma meia de suave compressão. A meia de 20/30, ela popularmente é conhecida como uma meia de média compressão. E a 30/40, 30/45 é uma meia de alta compressão. Essas diferenças, por exemplo, 15/23 e 18/22, às vezes se dá na mudança, na diferença que o fio da meia pode apresentar. Se o fio ele possui uma base mais, uma linha, uma trama mais ligada, com mais elastano, por exemplo, ela tende a ser mais elástica, consequentemente ela pode
te ofertar uma compressão maior. Então existe essa pequena diferença. Lembrando que todas essas meias elas são fabricadas com equipamentos com uma tecnologia já que vem de fora, mas a grande maioria já é fabricada aqui no Brasil. Então você tem aí, claro, né, diversas marcas que podem estar atendendo às necessidades do seu cliente, mas as marcas entre elas já são bem parecidas nesse quesito. Como eu falei, os tipos de meia elas podem ser preventivas ou terapêuticas, né? Como eu falei no começo da apresentação, a meia ela pode sim ter uma orientação de uso, mas pouquíssimas vezes ela vai ter contraindicação. Uma das poucas contraindicações que eu costumo ver e tenho aprendido no decorrer da jornada comercial é que a meia, dificilmente você vai ver algum médico recomendar meia para criança, é muito raro, muito difícil, ainda não vi. E se tem, provavelmente você não vai encontrar pronta entrega isso no mercado, porque as meias elas vêm com um formato padrão adulto. Então, uma das contraindicações aí é que não se vende meia elástica de compressão para criança. E segundo, que não se usa meia elástica de compressão para dormir. Mas isso um médico costuma orientar sempre que o usuário sai do consultório, antes dele comprar uma meia, ele já sai com a receita e já sai com as orientações. Então fica essas duas divisões entre meias preventivas e terapêuticas para você mais ou menos entender, caso fique na dúvida na hora de mostrar a meia para o seu cliente, né? Ele chegou com a receita e você pega a receita e olha lá, puxa, está dizendo 20 e 30 aqui. É porque o médico já entende que essa meia vai ter uma função terapêutica nesse tratamento. Menos do que isso, 15 e 23, por exemplo, seria uma meia preventiva. Não necessariamente esse usuário já tem um problema de circulação, mas ele já tem orientação para usar, para evitar que no futuro ele tenha algo mais grave. Tipos de meia de compressão, tá? As meias de compressão ela pode ter diversas apresentações e diferenças com relação ao fio, diferenças com relação às cores, mas tem algumas diferenças básicas que são iguais em qualquer marca ou concorrência, tá? Primeiramente, a meia 3/4. A meia 3/4 é a meia que vai pegar do peito do pé até a altura do joelho. Sempre um dedinho ou dois abaixo do joelho, ou melhor, se você quiser entender, da dobra atrás do joelho, sempre abaixo dessa linha. Essa meia ela pode ter zíper ou não ter zíper. Lembrando que a condição de zíper na meia, ela é muito específica, porque ela só tem alguns tipos de meia que aceita, né, que o zíper fique fixado ali nessa trama, sem prejudicar a funcionalidade da meia. Então não é muito comum de você enxergar, mas o zíper ele é muito bem-vindo quando o usuário já tem algum tipo de sequela, já tem algum tipo de ferida, tem dificuldade de colocar a meia, e esse zíper ele pode auxiliar e muito na colocação. Como as imagens mostram ali, ela pode ser ponteira aberta ou ponteira fechada. Isso quer dizer que você pode optar por uma meia mais semelhante ao social, com o pé fechado, ou com o pé aberto, que o exemplo mostra aqui que fica com os dedos de fora, que inclusive facilita usar algum tipo de sandália, chinelo de dedo, sandália havaianas, alguma utilidade até para que os dedos circulem e tenham uma maior refrescância, em caso de dias quentes, por exemplo. Diversas cores, como o exemplo bem da esquerda mostra para vocês, a meia rosa com faixas coloridas, existe já, tá? Meias também bem discretas, com cores mais puxando para o feminino, linhas executivas, por exemplo, nas mesmas apresentações que eu falei na tela anterior, suave, média e alta compressão. A meia de 7/8 também é conhecida como meia de meia coxa. Tá? Ela lembra muito aquela meia de cinta liga, mas é uma meia terapêutica, ela não tem nenhuma funcionalidade íntima. É uma meia que faz as mesmas funções de terapia de compressão, é uma meia que, apesar dela ter compressão até o joelho, essa compressão se estende até a metade da coxa. Vejo bastante profissional recomendar essa meia quando existe histórico de varizes por parte do cliente, que essas varizes ultrapassam a altura
acima do joelho. Então, é por isso que às vezes o médico recomenda uma meia maior do que 3/4, para que essas varizes elas também possam passar pelo efeito de compressão com uma meia maior. Nas mesmas apresentações, tá? Ponteira aberta, ponteira fechada, diversas cores, suave, média e alta compressão. E uma particularidade dessa meia, como você pode ver em 2 dos desenhos, ela possui um detalhe que não é uma renda, mas é semelhante a uma renda com bolinhas de silicone que evitam dessa meia deslizar. Então essa meia, na altura da coxa, ela não vai apertar, ela não vai esguelar, mas ela vai ter um sistema de silicone ali que vai fazer com que ela não caia da perna. Então esse é um grande diferencial da meia 7/8 ou meia coxa. A meia calça, né, que como o nome já diz, ela é uma calça, de fato, porém com um tecido mais fino, como as meias de compressão têm. Elas atingem ao usuário desde o peito do pé até a altura da cintura, a altura do quadril, abaixo do umbigo. Mas ela pode ser também, além da tradicional, o modelo gestante. O modelo gestante ele tem essa malha compressiva que vai até mais ou menos a altura da virilha e tem mais uma malha que pode dar o conforto e comportar um pouquinho também na barriga gestacional. Mesmas apresentações das meias anteriores com relação a cores, com relação à ponteira aberta ou ponteira fechada, suave, média e alta compressão. Vale destacar aqui que as meias gestante e meias calça, elas também possuem linhas, tá? Aí você identifica aí com o fornecedor da sua preferência. Elas também possuem linhas que são pensadas exclusivamente para atender público feminino. Então elas podem ser unissex e também podem ter uma linha exclusiva para mulheres. E tem também uma meia muito específica, que ela vai até a altura da cintura, mas ela é uma meia de uma perna só. Como você pode ver na imagem mais da esquerda, essa meia ela pega apenas a perna de um lado do manequim e ela possui uma faixa que fica em torno da cintura abaixo do umbigo. Essa meia é uma meia bem exclusiva, tá? Que costuma ser uma meia indicada em casos de tratamento bem específicos após cirúrgicos, tá? Então o médico vai recomendar esse tipo exclusivo de meia ou não quando o usuário está hospitalizado. Então, para você saber, existe também uma meia que vai até a cintura, só que em vez de pegar as duas pernas, pega uma perna só. Essas meias de compressão, você precisa ter ciência, né, ter o entendimento que meia elástica de compressão, como o nome fala, ela é uma meia feita para apertar. É uma meia compressiva, ela é uma meia que vai apertar a perna de quem vai usar. Só que é importante que quando você faça a venda considerando as medidas de tabela do fornecedor. Então, tem que sempre fazer a medida da perna de quem vai usar a meia, considerando circunferência de tornozelo, circunferência da parte mais grossa da panturrilha e a circunferência da coxa. Lembrando sempre que a parte da coxa ela é abaixo da linha do glúteo, né? Praticamente um palmo ali em distância da virilha. Então essas 3 medidas são fundamentais. Alguns clientes, algumas marcas também solicitam a altura da meia. Então isso vai depender muito do fornecedor que você está trabalhando. A altura da meia corresponde à altura da meia que o seu cliente está comprando. Se ele está comprando uma meia de 3/4, que vai até o joelho, você mede a altura dele do chão até a dobra atrás do joelho. As circunferências do tornozelo e da panturrilha, essas 3 já são o suficiente. No caso de um cliente que está utilizando uma meia calça ou uma meia coxa, é importante você medir a circunferência da panturrilha e como a imagem mostra ali, é um pouquinho acima do ossinho do tornozelo, a medida de panturrilha da batata da perna na parte mais grossa, a medida de circunferência da coxa e, no caso da meia calça, a altura do chão até a altura de uso da meia na cintura. Como utilizar a meia? Entender como utilizar a meia. Possivelmente o seu cliente já vem orientado
da clínica, né? Já vem orientado pelo médico de como se usa. Mas aqui vou deixar um resumo para vocês, tá? Se coloca a meia logo depois que você acorda. Ou seja, se sua rotina é diurna, se você trabalha durante o dia, se você estuda durante o dia, se as suas rotinas normalmente acontecem durante o dia, você acorda e coloca a meia. Não há indicação de nenhum tipo de médico hoje para dormir com a meia. Então, você provavelmente vai ter a sua rotina diurna, vai chegar em casa e vai tirar a meia. Não precisa dormir com a meia. Não ultrapassa os limites de altura de uso da meia. O que eu quero dizer com isso? Se a meia é 3/4 que vai até o joelho, você não fica puxando essa meia para cima do joelho, porque não há necessidade. E essa meia também, ela provavelmente vai estragar, porque ela não é feita para usar acima do joelho. Então, meia acima do joelho é 7/8 ou meia calça. Você não precisa ficar puxando, tá? Ao calçar, não deixe dobraduras. Tá? Não deixe dobraduras, deixe essa meia lisinha, né, na perna, deixe essa meia bem colocada para que ela faça o efeito e também não incomode na hora do uso. Você não corta a sua meia de compressão. Né? Se você comprou ponteira fechada e quer usar uma Havaianas, paciência, você vai ter que se adaptar. Ou você adquire uma meia diferente com ponteira aberta para poder adaptar a sua usabilidade. Você não coloca essa meia de compressão na máquina de lavar para evitar contato com objetos perfurocortantes. Não que a sua máquina ela vá puxar fio da sua meia, mas pode haver contato com algum objeto, algum tipo de objeto perfurocortante que pode puxar fio dessa meia. Então, apesar de ser dos dois últimos, mas são uma das principais atenções que eu peço aos clientes das lojas, aos treinamentos, quando eu faço treinamentos para equipes de vendas, oriente o seu cliente a ter cuidado para não puxar o fio da meia. Por isso que as meias hoje elas acompanham calçadores, se treina, né, na hora da venda o cliente a fazer o uso dessa meia de uma maneira cautelosa, cuidar com tarraxa de brinco, unha comprida, qualquer tipo de ponta de gaveta, de mesa, de sofá, que possa puxar fio e danificar a sua meia. Dicas importantes, tá? Sempre siga as orientações que o médico passou no receituário para fazer a venda dessa meia de compressão para o seu cliente, tá? É dele a responsabilidade da saúde, você também tem uma grande responsabilidade em seguir essa orientação com um receituário adequado, carimbado e assinado pelo médico. Como eu falei no começo, esse treinamento não tem a intenção de substituir a orientação de um profissional da saúde. É um treinamento, é um vídeo específico para melhorar as suas vendas, os seus resultados, e você atribuir mais conhecimento na sua equipe para vender mais e ampliar seu mix de produto. E não se esqueça que ao efetuar as medidas de circunferência da perna do seu cliente, essas medidas você vai encaixar dentro do padrão do fabricante e da tabela daquela meia específica. Então, se essa meia mudar de modelo ou se ela mudar de marca, pode ser que o tamanho dê bastante diferença ou até pouca diferença. Mas como é uma meia de apertar, é importante você respeitar essas medidas e essas tabelas e em caso de dúvida em relação ao encaixe das medidas, entre em contato com o saque responsável pelo fabricante, do fabricante que você está dando prioridade aí na sua loja. Então, estamos encerrando mais um treinamento específico, exclusivo, objetivo sobre meia elástica de compressão. Lembrando que você não precisa ficar com dúvidas. Pega esse vídeo, passa ele adiante, compartilha com seus colegas, compartilha com a sua equipe. Se você é um representante comercial que está começando agora a fazer revenda dentro da sua empresa e você ainda não tinha conhecimento ou precisa ter esse vídeo junto a você, não esquece de deixar esse like, ativa o sininho de notificação para receber mais informações. Se você não concorda com algum tipo de informação que está aqui, você acha que alguma informação possa ter sido melhor colocada, coloca nos comentários para que a gente possa estar aprimorando os próximos vídeos e deixando ainda mais conhecimento aí para os colegas, para as lojas que, consequentemente, também vão ampliar o seu mix de produto
e buscar um resultado ainda maior, não só para a loja, não só para a sua equipe, mas também sendo uma referência aí na sua comunidade, na sua região, como um ícone da saúde. Então, mais uma vez, não fique com dúvida, eu estou aqui para te ajudar, coloco à inteira disposição. Venda Mais na Farmácia, um abraço e até a próxima.